Olá, olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos a mais uma aula de revisão de véspera da AGU, produzida aqui por nós do Decorando a Lei Seca. Na aula de hoje, nós vamos tratar de alguns temas sobre a Seguridade Social, ou melhor dizendo, vamos trazer algumas apostas de temas que nós reputamos bastante relevantes sobre a Seguridade Social e que têm grande chance de cair numa das provas da Advocacia Geral da União. Nós selecionamos 8 temas que reputamos importantes, sem prejuízo de que você aprofunde o estudo sobre esses temas e pesquise também outros temas que estão aí na moda, que estão na pauta do dia sobre a nossa disciplina Seguridade Social. Sem maiores delongas, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os seguintes temas: auxílio e inclusão, seguro defeso, ação regressiva previdenciária, revisão da vida toda, aposentadoria especial e afastamento da atividade, prévio requerimento administrativo, aposentadoria por idade rural e devolução de valores recebidos por decisão judicial revogada, senhores, certo? Esses são temas que nós estamos apostando que tem grande chance de virem a ser cobrados nas suas provas. Alguns temas já são, de certa forma, bastante conhecidos, como o prévio requerimento administrativo, a revisão da vida toda, que embora seja um tema bastante atual, também já é conhecido, foi bastante falado na mídia, e temos temas também recentes, mas que não são tão falados, como, por exemplo, o auxílio inclusão. Certo? Então vamos lá, devagarzinho, vamos soltando a mão, vamos trabalhar um pouco sobre cada um desses temas para que, se porventura eles vierem a ser cobrados de vocês, vocês não percam aquele pontinho que pode te colocar na próxima fase nas provas da Advocacia Geral da União. Muito bem, queridos. Auxílio e inclusão. Os dois primeiros temas, tanto auxílio e inclusão quanto o seguro defeso, são temas afetos à assistência social. Os outros 6 temas que nós selecionamos aqui dizem respeito à previdência social, certo? Muito bem, o que é o auxílio inclusão, onde ele está previsto, quais são os seus requisitos, quem tem esse direito? Vamos enxergar um pouquinho o que se trata dessa prestação assistencial. A Lei 14.176 de 2021 acrescentou os artigos 26A até 26H na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, disciplinando um benefício pago às pessoas com deficiência chamado auxílio inclusão. Na nossa primeira aula sobre Seguridade Social, nós falamos sobre o benefício de prestação continuada, BPC, que é um benefício pago a quem é miserável nos termos da lei, mais idoso ou miserável e deficiente. Nós estamos aqui a falar do auxílio inclusão, que é um benefício pago num determinado contexto, que nós já veremos qual é o contexto, para aquelas pessoas que recebem o LOAS e são deficientes. Portanto, o auxílio inclusão aqui não está a se aplicar para quem recebe LOAS porque é idoso, mas apenas então somente para quem recebe LOAS ou BPC porque é deficiente, certo? O artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência já previa o chamado auxílio inclusão, que só veio a ser regulamentado agora em 2021 por meio da Lei 14.176, que alterou a Lei Orgânica da Assistência Social. O que é esse benefício? Quando ele é pago? Muito bem. Ah, toda pessoa com deficiência que recebe benefício de prestação continuada, ela pode vir a exercer uma atividade remunerada. Nada impede que ela consiga exercer uma atividade remunerada. Agora, podem haver consequências em relação ao benefício de prestação continuada. Antes do advento da Lei 14.176, a pessoa que recebia LOAS porque era deficiente e passava a exercer uma atividade remunerada, essa pessoa teria seu BPC suspenso e deixava de receber esse benefício. Não poderia, portanto, haver simultaneamente o recebimento do BPC mais a verba da atividade remunerada, de modo que essa pessoa ia perder o direito ao recebimento do LOAS ou do BPC. Após o advento da Lei 14.176, a pessoa que recebe o BPC ou LOAS e passa a exercer uma atividade remunerada, ela deixa de receber o BPC, mas pode ter direito a receber um outro benefício que vinha a substituir o BPC, chamado de auxílio inclusão. Então vejam, o auxílio inclusão nada mais é do que permitir que a pessoa que recebe o LOAS passe a exercer a atividade remunerada e deixe de receber o LOAS, mas não fique totalmente desamparada pela assistência social, porque é como se ela pudesse trocar o LOAS pelo auxílio inclusão. O auxílio inclusão, nós já vamos ver quais são os requisitos, e ele tem um valor abaixo, um valor inferior ao LOAS. Mas mesmo assim, pode ser um estímulo a essa pessoa a voltar à atividade remunerada
e receber uma parte, como se fosse uma parte do LOAS, agora chamada de auxílio inclusão. Então essa pessoa não fica totalmente prejudicada por estar exercendo atividade remunerada ao tempo em que recebia o BPC por deficiência. Ela vai deixar de receber o BPC, mas receberá em seu lugar o auxílio inclusão em paralelo com a atividade remunerada. Mas quais são os requisitos legais para que essa pessoa faça jus ao recebimento do auxílio inclusão? Essa pessoa tem que ser considerada deficiente de forma moderada ou grave, ou seja, ela tem que ter uma deficiência moderada ou grave, e mais, cumulativamente, preencher os seguintes requisitos. Ela deve estar recebendo o LOAS, o benefício de prestação continuada, e passa a exercer uma atividade remunerada. O LOAS vai ser suspenso, vai ser cessado, e essa atividade remunerada dela deve estar limitada a, no máximo, 2 salários mínimos. Então, se ela recebe mais que 2 salários mínimos na sua atividade remunerada, ela já não tem direito ao LOAS nem ao auxílio inclusão. Se a atividade remunerada dela atribui um valor de até 2 salários mínimos, ela pode, já é um dos requisitos, que ela pode ter direito ao auxílio inclusão. Mas quais são os outros requisitos? Essa atividade remunerada de até 2 salários mínimos tem que enquadrar essa pessoa como segurada obrigatória ou do regime geral de previdência social ou de algum dos regimes próprios de previdência social. Essa pessoa pode ser, por exemplo, servidora pública, recebeu um salário mínimo e ela vinha recebendo LOAS, vai ter o LOAS suspenso, cessado, seu pagamento, e ela pode ter direito a receber em seu lugar o auxílio inclusão. Mas além, então, de ter uma deficiência grave ou moderada, exercer atividade remunerada de até 2 salários mínimos, ser segurado obrigatório do RGPS ou de algum dos regimes próprios de previdência social, estar com a inscrição no CAD único atualizada no momento do requerimento do auxílio inclusão, inscrição no CPF, do seu CPF deve estar regular e ainda ela deve permanecer atendendo aos critérios de manutenção do BPC. Ainda que não vá receber o BPC, ela deve ser considerada deficiente de forma moderada ou grave e também deve ser considerada ainda miserável nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, ela deve permanecer atendendo aos critérios de manutenção do LOAS, ainda que não vá receber mais o LOAS, mas sim agora o auxílio inclusão em paralelo com aquela atividade remunerada que a remunera em até 2 salários mínimos. Qual o valor que essa pessoa que tem direito ao auxílio inclusão vai receber a título desse benefício? O valor do auxílio inclusão é de 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor, ou seja, é meio salário mínimo. Hoje, o salário mínimo gira em torno de R$ 1.300, esse valor, portanto, vai ser de em torno de R$ 650. É um estímulo para que essa pessoa consiga voltar para a sua atividade remunerada na formalidade e ela deixe de receber o LOAS, mas não fique desamparada pelo Estado, vai receber aí um valor de metade do LOAS, chamado de auxílio inclusão. A lei veda, senhores, a lei proíbe o recebimento do auxílio inclusão em conjunto com outros benefícios, com outras verbas. Por exemplo, não é possível receber o LOAS, ou benefício de prestação continuada, mais o auxílio inclusão, porque o auxílio inclusão é substitutivo do LOAS, nessas circunstâncias que nós já acabamos de aprender. Não pode receber nenhuma outra prestação a título de aposentadoria, pensão, benefício por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social, tanto o regime geral quanto algum regime próprio, e também não pode acumular o auxílio inclusão com seguro-desemprego. Certo, senhores? Sobre auxílio inclusão, era isso. É um tema novo, um tema recente, que basta a leitura dos artigos 26A a 26H da Lei Orgânica da Assistência Social para que vocês conheçam de forma bastante aprofundada já esse benefício de assistência social que pode vir a ser cobrado nas provas de vocês. Então, eu acredito que esse é um tema bastante relevante porque ele é um tema novo, então você não pode ir para a prova sem conhecê-lo, certo? Próximo, seguro defeso, senhores. Seguro defeso é um benefício também de natureza assistencial já de longa data. Vejam que a lei que o regulamentou é de 2003, mas é um benefício que recentemente vem sendo muito trabalhado no âmbito da Advocacia Geral da União. Cada vez mais as pessoas se inscrevem para receber o seguro defeso. Há muitas fraudes nas tentativas de recebimento desse benefício, por isso que nós, da Advocacia Geral da União, e vocês, como postulantes a um dos cargos da AGU, devem conhecer o que é o seguro defeso. Então, a Lei 10.779 de 2003 instituiu um chamado seguro-desemprego do pescador artesanal, que é aquele segurado especial lá da Previdência Social, e esse seguro-desemprego
nesse contexto dos pescadores artesanais, foi chamado de seguro defeso. O que é o seguro defeso, senhores? É um benefício no valor de um salário mínimo pago aos pescadores artesanais que exerçam sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar. Então, a profissão do cara é ser pescador artesanal. Esse valor, senhores, de um salário mínimo, ele é concedido no chamado período de defeso. Por isso que se chama seguro defeso. O período de defeso é um período em que os órgãos ambientais proíbem a pesca de determinadas espécies marítimas. E a razão dessa proibição é para que essas espécies possam se reproduzir, crescer, para que se mantenha aquela espécie na atividade e não entre em extinção. Então, na verdade, é para a proteção do próprio pescador que os órgãos ambientais, no caso aqui nós vamos trabalhar com o IBAMA estabelecendo o que é o período de defesa, o IBAMA vai proibir, por exemplo, que em determinado período do ano não se pesque camarão, porque nessa época o camarão está se reproduzindo, ele precisa crescer. Se os pescadores pescarem camarão nessa época e matarem os filhotes de camarão, não vai existir mais camarão para eles pescarem no próximo ano, nem no seguinte, e eles vão perder a sua fonte de renda. Então, o período de defesa é para proteger não só as espécies contra a extinção, mas também pensando na própria subsistência desses pescadores artesanais para os próximos anos. Então, durante o período de defesa, durante o período em que o IBAMA proíbe a pesca de algumas espécies, em contrapartida, o Estado pode pagar o chamado seguro defeso a esses pescadores no valor de um salário mínimo, certo? Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa daquela decorrente da atividade pesqueira. Então, exclusivamente o cara tem que ser pescador artesanal para fazer jus a esse benefício. Ele tem que se inscrever, ele tem que ter o registro oficial como pescador artesanal lá no ministério correspondente, e para ter direito ao seguro-defesa, ele tem que ter pelo menos um ano de inscrição lá no Ministério como pescador artesanal. É como se fosse um período de carência de um ano. O pescador profissional artesanal, ele não faz jus no mesmo ano a mais de um benefício de seguro defeso decorrente de períodos de defeso relativos a espécies distintas. Então ele é pescador de camarão e ele é pescador do peixe bagre, do peixe tainha, do peixe, sei lá, enfim, não entendo muito de peixe. E no mesmo ano tem o seguro defeso do camarão, tem o período defeso do camarão, tem o período defeso de determinada espécie de peixe. Ele é pescador das duas espécies, tanto camarão quanto do peixe X. Ele recebe 2 seguros defeso naquele ano? Não. Ele recebe apenas um, apenas relacionado a um período de seguro defeso por ano. No máximo, senhores, o seguro defeso será pago por 5 meses dentro de um ano, ainda que o período de pesca proibido seja superior a isso. Então, se o período de defeso do camarão é de 6 meses, o segurado vai receber 6 meses de seguro defeso? Não, a lei limita em 5 meses. Então, o período de seguro defeso em que vai ser pago esse chamado seguro-desemprego do pescador artesanal será de, no máximo, 5 meses. E para fechar, para que se faça jus a esse benefício, o pescador não pode estar em gozo de nenhum benefício decorrente da Previdência Social ou assistência social de natureza continuada, exceto, segundo a própria lei, pensão por morte e auxílio acidente. Então, o pescador artesanal que está recebendo uma pensão por morte, falecimento do seu cônjuge, por exemplo, ou recebe um auxílio acidente por uma limitação que ele tem na sua atividade profissional, não impede que ele receba o seguro defeso. Certo, senhores? Sobre o seguro defeso era isso, eu sugiro que vocês passem a leitura aí, façam a leitura, passem os olhos na Lei 10.779 de 2003. Agora entrando em alguns temas sobre previdência social que eu entendo que podem vir a ser cobrados nas provas da AGU. O primeiro deles é a chamada ação regressiva previdenciária. A ação regressiva previdenciária, por muito tempo, foi considerada a menina dos olhos da AGU. Hoje, isso já é uma prática consolidada dentro da Advocacia Geral da União, o ajuizamento de ações regressivas previdenciárias. E isso decorre a partir da interpretação do artigo 120 da Lei de Benefícios, da Lei 8213 de 91. Vejam a redação do artigo 120. A Previdência Social, por meio da Advocacia Geral da União, evidente, ajuizará a ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. E aqui eu faço um pequeno parêntese.
quando surgiu a ação regressiva previdenciária, ela era ajuizada contra empresas dentro das quais os empregados sofreram um acidente do trabalho ou contraíram doenças ocupacionais e a partir desses acidentes ou dessas doenças geraram o pagamento de benefícios previdenciários ou benefícios por incapacidade ou até mesmo algum evento morte. Por exemplo, se um empregado se acidenta e morre dentro de uma empresa, ele pode gerar o pagamento de pensão por morte a seus filhos, seus cônjuges, enfim. Então, a partir de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional ou equiparada, que gerasse o pagamento de um benefício do INSS ao próprio segurado ou aos seus dependentes, demandaria da AGU, em representação ao INSS, o ajuizamento de ação regressiva para cobrar dos empregadores, dos patrões, esses valores que nós, sociedade, por meio do INSS, estamos pagando aquele empregado que se acidentou ou a família daquele empregado que veio a falecer em razão de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional. A origem da ação regressiva previdenciária era essa, senhores. Acidente do trabalho ou doença ocupacional que gerasse o pagamento de um benefício previdenciário. Então, a AGU cobra, em representação do INSS, esses valores das empresas. Quem vai pagar ao fim e ao cabo não tem que ser a sociedade, mas a empresa, porque foi negligente nas normas de proteção ao trabalhador. Certo? Essa é a origem da ação regressiva previdenciária. É a grande maioria das ações regressivas previdenciárias que a AGU ajuiza são por essas razões. Mas a AGU, e depois de trabalhar isso legislativamente também, passou a ajuizar ações regressivas previdenciárias, veja o inciso 2º do artigo 120, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. Então, uma alteração legislativa relativamente recente, que incluiu o inciso 2º no artigo 120, para, senhores, vejam que interessante essa hipótese, isso pode vir a ser cobrado de vocês, ajuizar ações regressivas contra agressores de mulheres que, em razão da agressão ou até mesmo da morte, do feminicídio causado por esses homens, gerem o pagamento de um benefício previdenciário em favor dessas mulheres ou de seus dependentes, caso elas venham a óbito. Então imaginem vocês que um marido espanca uma mulher de tal forma que ela precisa ficar 6 meses se recuperando, ficou em coma, ou qualquer coisa do gênero, e infelizmente isso acontece em larga escala. Essa mulher ela vai receber um benefício por incapacidade ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, porque ela não está conseguindo trabalhar mais. Quem vai pagar esse benefício é o INSS, mas o INSS, então, por meio de uma ação regressiva previdenciária, Maria da Penha, vai cobrar do agressor que ele pague esses valores, que ressarce esses valores aos cofres públicos. Ou ainda, imaginemos nós que esse marido, esse companheiro, venha matar a sua mulher. E acontece muito também no Brasil, infelizmente, feminicídio. E isso gera uma pensão por morte ao filho deles, por exemplo. Quem vai pagar, ao fim e ao cabo, essa pensão por morte tem que ser o agressor. E quem cobra do agressor esses valores que são pagos diretamente pelo INSS é a Advocacia Geral da União, ajuizando uma ação regressiva previdenciária contra o agressor, contra o feminicida, para que ele pague esse benefício aos cofres públicos, ele ressarça aos cofres públicos o valor da pensão por morte que o INSS, ou seja, nós, sociedade, estamos pagando para o dependente daquela mulher que foi vítima de feminicídio, certo? E também tem outras hipóteses que a AGU trabalha, como, por exemplo, ação regressiva previdenciária em razão de acidente de trânsito causado por embriaguez ao volante, mesma situação que a gente já acabou de fazer referência. Senhores, essas ações regressivas são ajuizadas na Justiça Federal, porque o autor da ação é o INSS, sendo representado pela Advocacia Geral da União, e no que tange as ações regressivas previdenciárias por acidente do trabalho ou doença ocupacional, deve haver a comprovação da culpa do patrão, da culpa do empregador, ou seja, do elemento subjetivo, que ele foi negligente, que ele teve a intenção de causar um prejuízo à saúde do trabalhador ou que ele foi negligente ao não fornecer os EPIs. Então, há um elemento subjetivo que deve ser comprovado. Agora, na ação regressiva previdenciária, há a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa demonstrar, a empresa ré, demonstrar que foi diligente no respeito às normas de segurança do seu trabalhador. Se ela não se desincumbir desse ônus, ela vai ser condenada a ressarcir ao INSS dos valores que a Previdência Social está pagando a título de benefício previdenciário em razão de uma doença ocupacional, de um acidente de trabalho e daí por diante. O fato das empresas recolherem a contribuição SAT, isso vocês já devem ter estudado em direito tributário, não ilide a responsabilidade civil, isso é jurisprudência tranquila. Qual o prazo prescricional que a AGU tem para ajuizar uma ação regressiva? A STJ entende que o prazo prescricional é de 5 anos,
contados da concessão do benefício e não da ocorrência do fato. Ou seja, se o sujeito morre dentro da sua empresa trabalhando no dia 30 de junho, a prescrição para ajuizamento da ação regressiva previdenciária não começa a correr da morte, mas do momento em que a pensão por morte começa a ser paga. Então, se ele morre 30 de junho, mas a pensão por morte começou a ser paga 30 de julho, a prescrição só começa a correr a partir de 30 de julho, que é quando o INSS desembolsou o valor para os dependentes daquele empregado que faleceu trabalhando nas dependências da empresa, que agora é ré na ação regressiva previdenciária. E o STJ entende ainda que a prescrição, nesses casos, é de fundo de direito, ou seja, se a AGU, representando o INSS, não ajuizar a ação nos 5 anos posteriores à data de início do benefício, prescreve todo esse direito de cobrar regressivamente esses valores daquela empresa ou daquele agressor, no caso de Maria da Penha, e não uma prescrição de trato sucessivo, que era a tese da AGU, porque o benefício é pago mensalmente, a AGU entendia que a prescrição se aplicaria de trato sucessivo, pegaria os últimos 5 anos, ainda que já tivesse decorrido 5 anos da data inicial de concessão do benefício. Isso foi uma derrota nossa. Na verdade, hoje o STJ vem entendendo pela prescrição do fundo de direito, certo? Então guardem aí a ação regressiva previdenciária, esse é um tema bastante caro para a AGU e pode vir ser cobrado de vocês até mesmo numa prova subjetiva ou prova oral. A revisão da vida toda, senhores, também é um tema que foi bastante falado na mídia, é um tema muito recente, é um tema que a AGU acabou perdendo no mérito final, mas vocês não precisam deixar de conhecer, porque é um tema que está aí batendo na porta, um tema extremamente recente, a banca pode querer saber se vocês estão atualizados. Mas o que é essa chamada revisão da vida toda, em apertada síntese aqui para vocês entenderem e não ficarem perdidos caso isso venha a cair na prova de vocês. Até o advento da Lei 9876 de 99, o artigo 29 da Lei de Benefícios previa que o salário de benefício seria calculado pela média aritmética das últimas 36 contribuições do segurado em período não superior a 48 meses. Eu queria saber como é que eu chego no valor, que estou me aposentando, como é que eu chego no valor da minha aposentadoria? Então a gente teria que fazer um cálculo até então das 36 últimas contribuições num período de cálculo, um período básico de cálculo de 48 meses. Com a publicação da Lei 9876, houve o aumento do período básico de cálculo e o salário de benefício passou a corresponder a 80%, aos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Então não era apenas as últimas 36 contribuições dentro de um período de 48 meses. Não, a gente pegava todo o histórico do segurado de contribuições, excluía as 20% menores contribuições, considerava as 80% maiores, fazia uma média aritmética assim, certo? O grande problema aqui é que em julho de 94 nós tivemos a conversão da nossa moeda e a criação do Plano Real. Então foi instituída uma regra de transição aos antigos segurados decorrente da inconveniência da conversão da antiga moeda que precedeu ao Plano Real, que entrou em vigor em julho de 94. Então, para não precisar fazer essa conversão de moeda do salário de contribuição que foi pago sobre outro plano de moeda para o Plano Real, isso ia gerar um cálculo bastante complexo em algumas circunstâncias, é que a Lei 9876 determinou que os salários de contribuição anteriores a julho de 94 não seriam computados no período básico de contribuição. Então, nós teríamos como salário de benefício a média dos 80% maiores salários de contribuição contados a partir de julho de 94. Ou seja, o período básico de cálculo do salário de benefício levaria em consideração o salário de contribuição só de julho de 94 em diante. Aquilo que foi contribuído antes de julho de 94 não seria considerado para fins de cálculo do salário de benefício. Essa regra, evidentemente, prejudicou os segurados que tinham seu salário de contribuição mais elevados antes de julho de 94. Pode ser que a pessoa no início da década de 90, na década de 80 ou na década de 70 tivesse um grande emprego, tivesse uma grande remuneração e depois, no meados da década de 90, a partir de 94, 95, foi demitido ou trocou de emprego e começou a contribuir com um valor muito inferior àquele que contribuía anteriormente. Essa pessoa acabou, de fato, prejudicado no valor da sua futura aposentadoria. Porque quando ela tinha os maiores salários de contribuição antes de julho de 94, não são levados em consideração no período básico de cálculo, conforme a redação da Lei 9876, que alterou o artigo 29 da Lei 8213. Então essa pessoa, de fato, saiu prejudicada. E a revisão da vida toda
nada mais é do que o pedido para alargar o período básico de cálculo para que se considere na conta do salário de benefício também o salário de contribuição anteriores a julho, a julho de 94. E me parece bastante justo esse pedido. A questão aqui é também quanto tempo depois que o Supremo Tribunal Federal, o STF, acabaram enfrentando esse debate. Mas é justo com essas pessoas que elas tenham considerado seu salário de contribuição maiores, embora sejam anteriores a julho de 94. E o STJ e o STF já enfrentaram essa questão. O STJ, lá no tema 999, acolheu a tese da revisão da vida toda, e o STF, no tema 1102, está acolhendo a tese da revisão da vida toda, mas ainda não transitou em julgado. Então vejam ali, nós temos a tese fixada pela STJ nos seguintes termos. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8213, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, ao segurado que ingressarem no regime geral de previdência até o dia anterior à publicação da Lei 9876. E o STF está fixando a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas agora pela emenda 103 de 2019, tem direito de optar pela regra definitiva, caso esta lei seja mais favorável. Quais são os argumentos aqui dos tribunais para acolher a tese da revisão da vida toda? Algumas, né, as principais, pelo menos. As contribuições passadas não podem ser desconsideradas, porque elas de fato foram feitas e foram recolhidas. O segurado sempre tem direito ao melhor benefício, e para ter um melhor benefício tem que considerar os seus melhores salários de contribuição, ainda que anteriores a julho de 94, e se a regra de transição criada para essas pessoas não for vantajosa, ela não deve ser aplicada. E isso vai gerar muitas ações revisionais contra o INSS, bastante trabalho para o INSS, bastante trabalho para a Advocacia Geral da União, por isso que é um tema que eu reputo que pode vir a ser cobrado nas provas de vocês, principalmente na prova de procurador federal, certo? Adiante. Aposentadoria especial e afastamento da atividade. Em primeiro lugar, senhores, o que é a aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela concedida para pessoas portadoras de deficiência ou para aqueles que trabalham expostos aos agentes nocivos à saúde. Então, nós temos duas grandes espécies de aposentadoria especial: pessoa com deficiência ou pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos à saúde. Nós aqui agora vamos falar um pouco da aposentadoria especial daquelas pessoas expostas a agentes nocivos à saúde. Nesse caso, senhores, o artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios, dispõe que o segurado que passe a receber aposentadoria especial e continue a exercer atividade nociva terá sua aposentadoria cancelada. Senhores, a razão de ser da aposentadoria especial nos casos das pessoas que trabalham expostos a atividades nocivas à saúde é a seguinte: eu vou reduzir o teu tempo de trabalho nessas atividades para te conceder uma aposentadoria. Então, como regra, o tempo de alguém que vai receber aposentadoria especial, o tempo de trabalho, o tempo de contribuição, é menor do que da atividade comum. Então, por exemplo, existem atividades que com 15 anos de contribuição a pessoa já consegue se aposentar porque ela é extremamente gravosa à saúde. Outras com 20, outras com 25, enquanto a regra geral na atividade comum é trabalhar pelo menos 30, 35 anos. E a intenção do legislador é: eu vou te conceder uma aposentadoria especial mais cedo para que tu não precises ficar trabalhando nessa atividade que vai gerar um prejuízo à tua saúde. Então a ideia é: eu te concedo a aposentadoria para que tu pare de trabalhar e não te exponha mais a essa atividade nociva ou prejudicial à tua saúde. Então, o artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios diz isso. Se o segurado que recebeu uma aposentadoria especial, cuja intenção do legislador é tirar essa pessoa antes da atividade, para que ela não fique exposta a esses agentes nocivos, continuar trabalhando na atividade especial e nociva, ela vai ter o benefício cancelado. Ela não pode ter o melhor dos mundos, ela não pode receber a aposentadoria especial e seguir trabalhando naquela atividade nociva à saúde. Se ela recebe a aposentadoria especial, que é um benefício que o legislador deu, ela tem que sair, ela tem que parar de trabalhar na atividade nociva, sob pena da aposentadoria especial ser cancelada. E a constitucionalidade desse dispositivo foi questionada e o STF decidiu o seguinte: é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece elaborando em atividade especial ou ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentadoria precoce ou não. Ou seja,
eu não posso trabalhar em nenhuma atividade especial, nenhuma atividade nociva à saúde se eu já estou recebendo aposentadoria especial. E mais, nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou retorno ao labor nocivo, será cessado o benefício previdenciário em questão. A ideia aqui, senhores, é respeitar o caráter protetivo dessa aposentadoria especial, a presunção absoluta de incapacidade feita pelo legislador. O legislador presumiu que aquela atividade vai fazer mal para aquela pessoa. O objetivo é tirar o trabalhador do ambiente nocivo à saúde. A inconstitucionalidade desse dispositivo violaria a isonomia, porque nós teríamos pessoas aposentadas antes de outras, embora permanecessem na atividade especial. E mais, essa não é uma proibição absoluta ao direito de trabalhar desse agora aposentado. A pessoa que recebe aposentadoria especial, ela não pode trabalhar mais em atividade nociva à saúde, mas ela pode permanecer ou trocar a sua, então, atividade que era nociva à saúde por uma atividade comum. A pessoa, vamos imaginar, o sujeito trabalhava exposto à eletricidade, vamos imaginar, que aí ele recebe uma aposentadoria especial em razão disso. E aí, quando ele recebe aposentadoria especial, ele acha um novo emprego agora de assistente administrativo, vai trabalhar dentro de um escritório com ar-condicionado, ele pode aí acumular aposentadoria especial com essa atividade comum? Aí pode. O que ele não pode é permanecer numa atividade especial ou trocar por outra atividade especial nociva à saúde. Então é constitucional o dispositivo legal que veda o recebimento da aposentadoria especial e a continuidade do labor numa atividade nociva à saúde. Certo, senhores? Adiante, prévio requerimento administrativo. Esse aqui é um tema, de certa forma, já não tão recente, mas bastante relevante. Essa foi uma vitória da Advocacia Geral da União. Como regra, senhores, é necessário que o interessado faça um prévio requerimento administrativo junto ao INSS para, com a negativa do INSS, consiga ajuizar uma ação judicial postulando seu benefício. Se o segurado, como regra, não postula aquilo que ele quer lá no INSS e ajuiza a ação direto lá no Poder Judiciário contra a autarquia previdenciária, vai faltar a ele um interesse processual, porque ele não teve uma pretensão resistida da autarquia a justificar o ingresso no Poder Judiciário. Essa é a regra geral. E vejam o que foi fixado pelo STF lá no tema 350. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para a sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Então, como regra, eu tenho que primeiro provocar administrativamente o INSS, pelo menos a primeira instância administrativa, não preciso recorrer até o fim do processo administrativo, basta uma negativa para que eu possa, com aquela negativa, postular judicialmente aquele benefício contra o INSS. Mas existem exceções, senhores. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. E na época, por exemplo, se discutia ainda a desaposentação, que foi uma vitória da AGU também, eu sugiro que vocês estudem a desaposentação. Na época, muitos segurados ajuizavam a ação de desaposentação sem o requerimento administrativo. Estava certo esse procedimento? Sim, porque era sabido que administrativamente o INSS negava a desaposentação. Então não haveria necessidade de provocar administrativamente o INSS, já sabendo que ele sempre nega o pedido de desaposentação. Então aqui, como exceção, se poderia ajuizar diretamente a ação lá no Poder Judiciário postulando a desaposentação e que no fim essa tese da desaposentação restou prejudicada. E terceiro, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácita, da pretensão, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração. Como regra, se eu quero revisar um benefício meu, é porque eu entendo que o INSS me deu algo a menos
do que eu tinha direito a receber. E se ele me deu a menos, é porque ele já analisou e entendeu que eu não tinha direito ao a mais que agora eu estou postulando a título de revisão, por exemplo. A não ser, senhores, que eu tenha uma matéria de fato que, quando eu solicitei o meu benefício lá administrativo, não foi analisada pelo INSS. Ou seja, por exemplo, eu tenho algum salário de contribuição de uma documentação que eu não tinha apresentado para o INSS. Então, o INSS não me negou aquele período de contribuição que eu quero computar no meu salário de benefício para aumentar a minha RMI, a minha renda mensal inicial. O INSS ainda não analisou isso, porque eu não entreguei essa documentação. Então, tem uma matéria de fato que não foi analisada pelo INSS, de modo que essa minha revisão, então, deve ser postulada inicialmente na via administrativa. Mas se toda a matéria que eu tenho, eu já coloquei na via administrativa, e o INSS mesmo assim me deu um benefício que eu entendo em valor inferior ao realmente devido, eu não preciso provocar de novo o INSS na via administrativa, eu já posso ajuizar uma ação de revisão diretamente junto ao Poder Judiciário. Certo, senhores? Prévio requerimento administrativo, a regra geral e as suas exceções estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Aposentadoria por idade rural, nosso penúltimo tema aqui, também esse é um tema já consolidado há um tempo, também foi uma vitória da AGU essa aqui. A aposentadoria por idade rural é concedida para aqueles trabalhadores em atividade de economia familiar, que exercem atividade de economia familiar, sem auxílio permanente de empregados, desde que a propriedade tenha até um determinado tamanho, ou seja, são aquelas pessoas que trabalham para a sua própria subsistência e vendem algum produto também para conseguir manter o sustento da família. Essas pessoas têm uma prerrogativa, que um benefício em seu favor, que é as mulheres podem se aposentar por idade rural aos 55 anos e o homem aos 60 anos. E isso, como nós bem sabemos, é um benefício em favor da população campesina se comparado à população urbana, certo? Mas para que as pessoas que trabalham no campo ou que pretendem fazer jus à aposentadoria por idade rural com esse redutor de idade se comparado à aposentadoria urbana, eles devem, segundo o STJ, lá no tema 642, preencher o seguinte requisito, senhores. O segurado especial tem que estar laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, o segurado deixar de exercer atividade rural sem ter atendido à regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. Ou seja, como regra, senhores, para eu ter o benefício da aposentadoria por idade rural e o redutor da idade, eu tenho que, quando eu preencher a idade de 60 anos, se homem, ou 55 anos de mulher, eu estar trabalhando no campo e ter o trabalho rural num período imediatamente anterior ao implemento da idade, ou seja, eu tenho que ter os meus 15 anos de carência e de trabalho no campo diretamente anterior ao tempo em que eu completar a idade necessária. Se as pessoas não cumprirem com esses requisitos legais, eles até podem aproveitar o tempo rural, mas aí não terão o redutor da idade para 60 ou para 55 anos. Poderão aproveitar, por exemplo, para uma aposentadoria híbrida, que aí eu sugiro que vocês façam a leitura sobre o que é aposentadoria híbrida, porque nós não temos tempo aqui, mas também é algo que se relaciona aqui com aquele que tem tempo de contribuição rural. Aquele que tem tempo de contribuição rural, mas não preenche aqui o fixado no tema 642, ele não consegue se aposentar com um redutor de idade para 60 anos, se homem, ou 55 se mulher. Podem se beneficiar do tempo rural, sim, numa aposentadoria por idade híbrida, se preenchido outros requisitos, mas não terão esse redutor de idade, o que é bastante relevante, trabalhar menos anos e se aposentar antes, certo? E para fechar, senhores, devolução de valores recebidos por decisão judicial revogada. Se a parte recebeu benefício previdenciário ou assistencial por força de decisão judicial precária, que posteriormente foi revogada, ela terá que devolver esses valores? Esse é um tema que, na prática da Advocacia Geral da União, é bastante comum, principalmente naquelas ações contra o INSS que tramitam na Justiça Estadual, que demora um pouco mais para ser concluída do que as ações da Justiça Federal, e é bastante comum que a Justiça Estadual também
defira liminares em favor dos segurados. A Justiça Federal já é um pouco mais criteriosa nisso. Então, se essas pessoas recebem liminares por força de decisões precárias, que são posteriormente revogadas, durante o tempo que a liminar estava vigente, essa pessoa recebeu o benefício previdenciário ou o benefício assistencial. Se essa decisão depois é revogada, esse período que a pessoa recebeu por força de decisão judicial revogada, esses valores devem ser ressarcidos aos cofres do INSS? Então vejam o que disse o STJ em sede de recurso repetitivo lá no tema 692. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. O que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Às vezes a pessoa recebeu um benefício previdenciário por tutela e essa tutela foi revogada, mas a pessoa recebe um outro benefício. Ela conseguiu, por exemplo, um benefício por incapacidade, por uma liminar na justiça, e também é titular de uma pensão por morte. Agora, esse benefício por incapacidade, ele depois de um tempo foi revogado na via judicial, mas a pessoa recebeu 1, 2 anos e está devendo lá 30, 40 mil para o INSS. O INSS, como é que ele vai cobrar isso? Se a pessoa recebe outro benefício previdenciário, como por exemplo uma pensão por morte, o INSS pode, inclusive, via descontar até 30% da pensão por morte para se ressarcir nos valores recebidos indevidamente a título de benefício por incapacidade na via judicial por força de decisão liminar. Então, os advogados têm que ter muito cuidado quando pedem liminar contra o INSS, porque se eles perderem o processo lá no fim, esses valores serão cobrados pelo INSS. Quais são os fundamentos desse ressarcimento? Artigo 302, incisos 1º, 3º e parágrafo único do CPC, que trata lá da tutela provisória e da responsabilidade de quem postula uma tutela provisória, caso ela seja revogada. A gente tem que retornar ao status quo ante, é um risco que se corre, eu tenho que devolver aos cofres públicos os valores que eu recebo por força de decisão judicial precária posteriormente revogada. E ainda, artigo 115, inciso 2º da Lei 8213, que diz o seguinte: podem ser descontados dos benefícios pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário assistencial indevido ou além do devido, inclusive, vejam, na hipótese de cessação de benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% de sua importância nos termos do regulamento. Mas pode acontecer na prática, senhores, de essa pessoa não receber outro benefício previdenciário e o INSS não ter como descontar desse benefício os valores devidos. Então o INSS pode cobrar dessa pessoa por outras formas, até mesmo escrevendo em dívida ativa, inclusive em relação a terceiro beneficiado. E aqui eu sugiro que vocês façam a leitura dos parágrafos 3º e 4º do artigo 115 da Lei de Benefícios, que tem uma redação relativamente recente, que pode vir a ser cobrada também de vocês nas provas da AGU. Certo, senhores? Era isso da minha parte. Esses são os temas que nós apostamos que podem vir a ser cobrados nas provas da AGU sobre Seguridade Social, além de outros vários que vocês já conhecem, estão se preparando para as provas, que também estão aí na pauta do dia. Mas desses aqui nós temos certeza que pelo menos um ou dois vai cair numa das 3 provas ou nas 3 provas da Advocacia Geral da União. Certo, queridos? Então era isso, contem conosco, qualquer dúvida que tiverem, qualquer auxílio que precisarem, podem me procurar nas redes sociais, lá no Instagram, @leolagos, com 2 S no fim. Me mandem dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, que eu possa auxiliá-los no estudo para as provas da AGU, eu estou à disposição. Certo? Um forte abraço, bons estudos e até a sua aprovação.